Eu trouxe aqui alguns elementos para a construção do capítulo de metodologia, do item de metodologia, no caso do artigo, não é um capítulo, é um item, alguns parágrafos. Primeiro, dizer que não existe um roteiro único, né, para a construção, o que deve conter, os elementos que devem conter esse item, esse capítulo. Mas existem alguns aspectos que eu listei aqui que são considerados importantes na construção. O que não significa que todos eles têm que aparecer de forma implícita, ou seja, é aquilo que eu sempre digo para vocês, que a gente não precisa construir, no item, no capítulo de metodologia, não precisa construir uma tese sobre metodologia, não precisamos construir, né, uma dissertação só de metodologia, de conceitos metodológicos. Mas é fundamental que a gente, embora não explicite determinadas coisas diretamente, a forma com que nós construímos o item e o capítulo deve ficar claro para o leitor as nossas opções. E essas opções têm que ser sempre justificadas. Eu vou aqui ser, inclusive, um pouco chato nesse aspecto, ou seja, que é dizer assim, minha pesquisa é qualitativa. Sim, ok, ela é qualitativa, mas por que ela é qualitativa? Quais são as características? Não é você dizer, teoricamente, o que é uma pesquisa qualitativa, porque o leitor de um trabalho científico deve saber. Mas é você dizer quais as características da tua pesquisa que a tornam qualitativa e com base em que especialista, com base em que autor você está se sustentando. Ok? Então, a justificativa das escolhas é muito importante. Não adianta dizer que a minha pesquisa é qualitativa ou que a minha postura filosófica é pós-positivista. Eu preciso dizer que característica da minha pesquisa atribui a ela essa postura. Então, eu listei aqui alguns aspectos que eu acho que eu considero importantes, e é claro que eu tenho como uma das referências principais para fazer isso, vocês já sabem, o Clésio, né, através da sua produção. Então, nós utilizamos o ano passado, na metodologia, os 3 livros do Clésio. Então, tem bastante nesse sentido das orientações, mas também um apanhado de outros materiais, de outros autores com quem eu lido e que vocês já conhecem. Então, por exemplo, é fundamental que a gente olhe para a nossa proposta e diga assim, que perspectiva teórica, que postura filosófica está por trás das minhas escolhas metodológicas? Ou que perspectiva teórica, que postura metodológica orienta a metodologia que eu vou utilizar? A minha perspectiva é positivista, pós-positivista, é construtivista, é interpretativista, está baseado no pragmatismo, enfim, o que é que vai me orientar em termos da minha metodologia? Quando estou falando de metodologia, eu estou falando no geral, né, de todas as orientações aqui que você vai ter nesse capítulo, nesse item. Que tipo de abordagem eu vou adotar, ou eu adotei? É dedutiva? É indutiva? É abdutiva? E aqui, novamente, eu não preciso ficar colocando isso em item e dizer assim, a abordagem, eu tenho que construir, a abordagem foi abdutiva, mas eu tenho que construir um texto de tal maneira que fique claro para o leitor que a minha abordagem foi abdutiva. E dizer por que é isto. Qual o método, ou métodos, qual o método geral? É quantitativo, qualitativo, é método misto? Se é método misto, qual é o tipo de projeto? Que tipo de pesquisa, quanto aos fins, é a minha? É uma pesquisa que visa conhecer melhor o fenômeno, para a partir dessa pesquisa eu fazer pergunta, eu formular hipótese. É uma pesquisa que eu já vou descrever o fenômeno, é uma pesquisa que eu vou buscar relação de causa e efeito, enfim, qual é o nível da pesquisa que eu estou desenvolvendo? Quais as estratégias ou qual é o plano de ação
que eu vou utilizar que associa métodos e resultados. E quando nós falamos isso, nós estamos falando assim, como é que eu vou fazer a pesquisa? Como é que será? Quais são as características da minha pesquisa em termos empíricos? E nós estamos falando do tipo, de estratégia de pesquisa, do tipo de pesquisa, quanto aos procedimentos. É um experimento que eu vou fazer? É um levantamento? É um survey? É uma pesquisa qualitativa básica? É um estudo de caso? Uma etnografia? Enfim, que característica tem essa minha pesquisa? Depois, eu penso que às vezes é importante, dependendo do tipo de pesquisa, do problema de pesquisa, sim, por falar em problema, tudo isso a gente tem que construir, a gente tem que discutir pensando ou orientado pelo problema de pesquisa e pelos objetivos, obviamente. E aí, às vezes, determinado tipo de pesquisa, me parece importante a gente expressar o problema em termos de variáveis. Por exemplo, quando eu estou estudando relação entre variáveis, relação de causa e efeito. Então, quando eu estudo relação de causa e efeito, eu tenho, enfim, variável dependente, variável independente, tem variável interveniente, enfim, eu tenho variável de controle. Como é que eu expresso isso em termos das variáveis? Ou em termos de categorias de análise, ou em termos de dimensões, em termos de fatores. Ou seja, como é que eu passo do problema para buscar uma fase mais empírica de olhar esse problema? E aí, na sequência, isso é importante porque na sequência, se eu digo quais são as variáveis que eu estou trabalhando, na sequência vem a definição das variáveis. Qual é o significado da variável que eu estou trabalhando e como é que eu vou verificar, como é que eu vou observar essa variável. Ou seja, vem a definição constitutiva e a definição operacional das variáveis, ou dos conceitos, ou das categorias, ou dos construtos, como diz o Kellinger. É fundamental também, e se for o caso, se você estiver trabalhando com população, com grande população, enfim, dizer qual é a população. Se você vai ter amostragem, qual é o tipo de amostragem, como é que você construiu, qual é o modelo de amostragem, como é que você chegou à tua amostra. Se não é pesquisa quantitativa, que você vai ter população, amostragem, se é qualitativa, como é que você chega aos elementos que serão a tua fonte de dados, sejam eles documentos, sejam eles pessoas, enfim, como é que foi essa escolha? Como é que você justifica essa escolha? Por que que se eu estiver trabalhando com um documento, por que que eu vou trabalhar com um determinado documento e não outros? Se eu tenho muitos documentos e eu tenho que fazer uma amostra de documento, como é que eu cheguei nessa amostra? Que tipo de amostra eu fiz? Por que que eu fiz aquela amostra e não outra? E é dizer que dados irá coletar. Diz assim, a gente é muito comum te encontrar assim, eu vou coletar dados primários e secundários. Sim, que dados primários são esses? E por que que você vai coletar esse dado primário? Esse dado primário é para você detectar o quê? E aqui entra aquelas questões que a gente tem discute sempre em sala de aula, que é, na hora que você vai dizer que vai coletar um dado, a pergunta é, esse dado vai servir para eu responder que objetivos do meu trabalho? Qual é o produto que eu vou ter com esses dados que eu preciso dele? Porque não é incomum a gente encontrar em artigos, em dissertações, em tese, a coleta de um monte de dados que a pessoa depois faz uma análise, enfim, superficial daqueles dados e depois você nem sabe por que eles foram coletados. Então, dizer quais são os dados que você irá coletar, quais os instrumentos de coleta e por que aqueles instrumentos. E aí vem uma coisa importante, que é estabelecer qual é a relação entre os objetivos normalmente específicos, porque quando você está trabalhando, por exemplo, numa dissertação, num artigo não, porque o artigo já se supõe que o objetivo é muito específico de um artigo. Ou seja, você não faz um artigo, como um artigo o espaço é pequeno, enfim, a suposição é que você já está estudando algo específico. Então, você não tem, em geral, um objetivo geral e vários aqui específicos no artigo. Eu estou falando aqui mais da dissertação, da tese, né? Então, você tem um objetivo geral e tem um específico. No caso do artigo, já é específico. Mas no caso da dissertação, objetivos específicos. Qual é a relação entre esse objetivo, as categorias de análise ou variáveis
ou construtos, os instrumentos e os dados. Ou seja, qual é a relação entre os dados, o instrumento e as categorias, as variáveis e tal, e o objetivo? Como esses dados vão ser organizados? Você precisa dizer isso no teu planejamento. Como esses dados vão ser analisados e interpretados? Aí diz assim, minha análise será qualitativa. Digo, legal, muito bem. Você disse tudo e não disse nada. Eu quero saber qual é a técnica qualitativa que você vai usar. Que tipo de, enfim, que tipo de técnica de análise, se vai ter interpretação, que tipo de coisa você vai adotar. Isto tudo é fundamental no capítulo, no item da metodologia, e é claro que no artigo isso tem que ser de forma muito sintética, de forma condensada, eu diria.